Olá, bom dia, muito bom dia, né? Seja bem-vindo aí você no dia 2 de maio de 2024, né? Uma grande oportunidade a gente iniciar esse dia também falando sobre a palavra do Senhor. E para a palavra de hoje, quero selecionar um texto aqui, que é o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que é um texto muito conhecido nosso, né? Muito lido, muito explorado, muito pregado. E eu peço a sua paciência para a gente também meditar em cima desse texto do dia de hoje. Olhe bem o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Portanto, eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor ou prejuízo. Planos para dar a vocês esperança e um futuro melhor. Eu sei o pensamento que tenho acerca de vocês, pensamento de paz para dar um fim e uma esperança, ou o fim que vocês esperam, né? Conforme algumas outras traduções. Esse texto de Jeremias, capítulo 29 aqui, é uma carta de Jeremias escrita para anciãos, sacerdotes e pessoas que tinham sido levadas para o cativeiro. Eles tinham sido raptados da sua terra, levados para uma terra estranha, e lá eles ficariam por 70 anos. No primeiro momento, quando começou a ser divulgado isso, como as profecias começaram a surgir, dando conta dessa situação que estava prestes a acontecer na nação de Israel, de Judá, o povo não acreditou. E alguns profetas começaram a falar assim, não existe cativeiro de 70 anos. 70 anos é uma geração inteira, não tem como. O cativeiro vai ser de 2 anos só. E eles começaram a zombar do Jeremias, zombava das profecias, zombava das coisas de Deus, dizendo que no máximo 2 anos eles estariam de volta na terra caso acontecesse algum cativeiro. Quando o cativeiro de fato aconteceu, ou quando esse rapto, né, a nação babilônica invadiu Jerusalém e sequestrou, retirou as pessoas de lá à força, levando para suas terras para serem escravos na terra deles, então eles começaram a ver que o negócio estava acontecendo. Aí começaram a minimizar, dizendo que ia ser 2 anos só. Não, tudo bem, Deus permitiu, mas daqui 2 anos a gente está de volta. E Jeremias anunciando, vai ser 70 anos. Quando se fala em 70 anos, se fala sobre uma geração inteira. Se fala sobre a vida inteira sendo colocada ou sendo gasta para crescimento de um império que não tem nada a ver contigo, que não tem nada a ver com a sua família, não tem nada a ver com a sua história. Seria construir cidades, construir impérios e enriquecer líderes políticos numa terra estranha que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com eles, né? Então, assim, bateu o desespero. O que é o desespero? O desespero é a falta de esperança. O desespero é a falta de perspectiva. Desespero tem a ver com a falta de projeto de vida, pensamentos de futuro. Desespero tem a ver com a ausência de esperança. Desespero tem a ver com acordar de manhã sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma vontade de viver. Sem nenhuma vontade de dar os próximos passos. Eu vou trabalhar para quê? Eu vou estudar para quê? Eu vou viver para quê? Porque tudo que eles tinham plantado, imagina bem, a pessoa demorou anos e anos construindo uma casa, anos e anos fazendo suas plantações, considerando que eles viviam da vida agrária, né? E de repente tudo foi devastado, foi destruído, e eles foram levados para uma terra estranha para começar uma vida nova lá, mas não para benefício próprio, para benefício daquele estado, daquela nação, daqueles reis. Então bateu o desespero, porque eles perceberam que Jeremias estava falando a verdade. Só que Deus é muito misericordioso. Deus é muito misericordioso e quando Deus percebe a aflição do povo em terra estranha, ele fala com Jeremias, consola esse povo, Jeremias. E aí Jeremias escreve a carta, no capítulo 29, ele escreve uma carta para esses líderes, para que esses líderes passassem para o povo, para que o povo se acalmasse e percebesse que apesar da situação calamitosa que estavam vivendo, eles ainda podiam contar com a misericórdia de Deus, ainda podiam contar com o favor de Deus. Você vai falar assim, mas aí você agora é um contador de história? Não, não sou um contador de história. Porque essa história se repete todo dia. Quantas pessoas você conhece hoje que está sem esperança? Talvez você esteja sem esperança. Quantas pessoas você conhece que passou por uma situação calamitosa, uma situação difícil, uma situação que dá assim, a ideia de ser insuperável, né? Uma situação em que a pessoa pensou assim, agora minha vida acabou, agora não tenho mais como reverter essa situação. Quantas pessoas você conhece que está assim? A essas pessoas, talvez você mesmo,
é endereçada também uma mensagem de Deus, uma mensagem bíblica, uma carta de amor de Deus para você e para essas pessoas. Uma carta de amor que diz que o futuro está nas mãos de Deus. Uma vida com Deus sempre terá um futuro. O que Deus anuncia ali através do profeta é que o povo, para ter esse futuro, essa esperança, para ter essa nova vida, para ter esse resgate, para ter essa restauração, eles precisavam voltar para o Senhor. No versículo 13 vai falar assim, ó, então vocês vão me invocar de todo o vosso coração, eu vou ouvir vocês. E ele promete restaurar a nação, caso a nação volte para ele. Deus promete restaurar a minha vida, restaurar a sua também, restaurar a vida de quantas pessoas que forem possíveis, tantas quantas pessoas quiserem ter as suas vidas restauradas, ele promete fazer isso. Né? E o futuro? Talvez eu não saiba nada sobre o meu futuro. De fato, eu não sei nada sobre o meu futuro. Mas Deus sabe tudo. Porque o texto começa dizendo, eu bem sei o futuro que eu tenho para vocês. Jeremias 29 anos começa dizendo assim, eu sei o futuro que eu tenho para vocês. Eu tenho planos para o futuro de vocês. Muitas vezes você não tem plano para o seu futuro, mas eu tenho. Jesus falou no capítulo 10, do versículo 10 de João, o seguinte, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para dar um futuro, eu vim para dar uma esperança, eu vim para dar uma certeza. Eu vim para dar a vocês um destino. Porque muitas vezes a gente não tem destino. A gente está caminhando sem destino, sem um projeto, sem um pensamento. Não tem nada para frente, a gente não consegue enxergar nada para frente, está vivendo um dia após o outro, sabe? Mas Deus quer dar destinação a isso, Deus quer dar um futuro, Deus quer dar um norte para a vida, né? Quantas pessoas você conhece assim? Talvez seja o seu próprio caso, né? Talvez seja o seu caso. Quantas pessoas eu atendo que estão vivendo momentos de depressão profunda, momentos de ansiedade profunda, porque coloca esperança no político, por exemplo, coloca esperança no relacionamento conjugal, coloca a esperança no dinheiro, e quando essas coisas falham, quando essas coisas não atendem à expectativa, a pessoa perde a noção de futuro, perde a noção perde o contexto de vida. E aí ela vai entrando numa espiral de desespero. Em alguns casos, a pessoa vai entrando numa espiral de desespero tão profundo que acaba tirando a própria vida. Ou então se afunda em algum tipo de vício, sabe? Porque a mente está perdida, está sem esperança, sem futuro. Você não foi criado para isso. Né? Você não foi criado para isso. Você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, para ter um destino, para ter um futuro. Jesus falou assim, aprendam comigo que sou humilde e manso e você vai encontrar descanso para a sua alma. É isso que Jesus quer te dar. É isso que Jesus quer dar para cada um de nós. Né? É isso. Porque o profeta Isaías vai dizer que se a gente descansar em Deus, aí nasce a nossa esperança. Muitas vezes a nossa esperança não nasce porque a gente está na esperança de que o político faça alguma coisa pela gente, a gente está na esperança de que a felicidade de outro venha sobre nós, a gente está na esperança de que o dinheiro faça alguma coisa por nós, a gente está na esperança, várias esperanças, várias coisas que passam, tudo passa, porque tudo é pó, né? Tudo é pó. Por isso que no Salmo 100, que nós lemos ontem no texto, no culto de oração, no Salmo 100, ele vai falar sobre isso. Ele fala assim, olha, sirvam ao Senhor com alegria, porque o Senhor é Deus. Ele não é homem, ele é Deus. Ele está acima de tudo. E o texto do versículo 3, Salmo 100, versículo 3, fala lá, foi ele quem nos fez, ele nos chamou para ser ovelhas do seu pasto. Ou seja, ele cuida, ele guia, ele dá destino. Lê lá o Salmo 23, leva para as águas tranquilas, dá o lugar de descanso, dá o alimento fresco. É assim que o pastor cuida da ovelha, é assim que Deus quer cuidar da vida de cada um de nós. Nos falta tantas vezes esperança, nos falta tantas vezes o norte, o pensamento, o planejamento e a caminhada firme para o futuro. Muitas vezes nos falta isso, porque está faltando o Senhor, que é aquele que nos guia, que é aquele que nos leva para este destino de paz, para este destino de esperança, né? Há reinícios que não serão possíveis a menos que Deus esteja presente na nossa vida. Reiniciar é muito difícil, era o caso deles. Eles precisavam ter força e esperança para reiniciar a nação. E o reinício sem Deus é quase impossível, ou totalmente impossível. Há reinícios que só Deus pode nos dar força para seguir, né? Então, talvez o desespero bate, né? Talvez quando você para pensar, bate o desespero.
Mas em Deus há esperança, há abundância de esperança, né? Ele promete vida com abundância, né? Sem Deus não há esperança, né? Com Deus há futuro, há esperança e há surpresas, né? Porque Deus promete surpreender o povo fazendo coisas que ele nem esperava que fosse acontecer. Deus pode te surpreender. Coloque hoje a sua vida no altar de Deus. Coloque hoje o seu futuro no altar de Deus. Aquilo que está te preocupando, que está te trazendo ansiedade, está te colocando em depressão, está te deixando sem esperança. Coloque isso diante de Deus. Fala, Senhor, minha situação é essa. É essa a minha situação. Eu quero entregar a minha vida e o meu futuro nas tuas mãos e te pedir, me guia, me conduz. Me conduz a um destino, a um rumo, a uma esperança, a um futuro que possa glorificar o teu nome. E se você fizer essa oração, você vai ser surpreendido por Deus. Vamos orar. Senhor, toma nas tuas mãos a vida de cada um de nós. Só o Senhor sabe como vai o nosso coração, o coração de cada um que aqui está. Que o Senhor tome cada um nas tuas mãos e conduza para um futuro, uma esperança, um novo rumo, novidade de vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te surpreenda poderosamente. Um abraço, Flávia. Um abraço a todos os irmãos aí.